Olá, meus irmãos de El Espírita. Mais uma vez estamos aqui nessa plataforma tecnológica para falarmos mais um pouco de conhecimentos da doutrina espírita, né? Conhecimentos abordados pela doutrina espírita. E nós fomos convidados para fazermos o tema O Passe na Casa Espírita. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma perguntinha. Está tudo bem com vocês? Tudo na ordem? Se está bem, graças a Deus. Vamos ser gratos a Deus sobre isso. Se não estamos passando por momentos difíceis de qualquer aspecto, precisamos positivar a nossa mente, o nosso coração e acreditarmos de forma com uma fé fervorosa que isso vai passar, pensando que sempre todas as dificuldades, todos os problemas são necessários para a nossa vida, para a nossa evolução, como diz muito bem a nossa amada doutrina dos Espíritos. Ok? Então, como vocês já sabem, nós vamos seguir o protocolo, né? E vai ter a leitura da página e logo depois eu farei a prece e assim vamos dar continuidade. Ok, meus irmãos? Livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 99. Prometer. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Pedro, capítulo 2, versículo 19. É indispensável desconfiar de todas as promessas de facilidades sobre o mundo. Jesus, que podia abrir os mais vastos horizontes aos olhos assombrados da criatura, prometeu-lhe a cruz, sem a qual não poderia afastar-se da terra para colocar-se ao seu encontro. Em toda parte, existem discípulos descuidados que aceitam o logro de aventureiros inconscientes. É que ainda não aprenderam a lição viva do trabalho próprio a que foram chamados para desenvolver atividade particular. Os fazedores de revoluções e os donos de projetos absurdos prometem maravilhas, mas, se são vítimas da ambição, servos de propósitos inferiores, escravos de terríveis enganos, como poderão realizar para os outros a liberdade ou a elevação de que se conservam distantes? Não creias em salvadores que não demonstrem ações que confirmem a salvação de si mesmos. Deves saber que foste criado para a gloriosa ascensão, mas que só é fácil descer. Subir exige trabalho, paciência, perseverança, condições essenciais para o encontro do amor e da sabedoria. Se alguém te fala em valor das facilidades, não acredites. É possível que o aventureiro esteja descendo. Mas quando te façam ver perspectivas consoladoras, através do suor e do esforço pessoal, aceita os alvitres com alegria. Aquele que compreende o tesouro oculto dos obstáculos e dele se vale para enriquecer a vida, está subindo e é digno de ser seguido. Então, meus irmãos, depois dessa linda passagem, dessa linda mensagem, vamos nós nos concentrarmos, vamos pensar no nosso mestre querido, Jesus de Nazaré, a imagem como cada um gosta de ter, e vamos conversar com ele. Querido mestre Jesus, nós que nos encontramos mais uma vez nesse dia, nesse horário, nessa plataforma tecnológica, para que possamos falar um pouco mais da doutrina do seu Consolador prometido, do Espiritismo. Precisamos, Senhor, da sua bênção, da sua permissão, do seu auxílio espiritual, para que possamos, da melhor forma possível, conduzir o assunto para esclarecer, em primeiro lugar, nós próprios aqui, como aos demais companheiros do mundo físico e do mundo espiritual. Estamos aqui, Senhor, com boa vontade, com o espírito de fazer o bem e fazer o trabalho da divulgação da doutrina espírita. Peço ao Senhor que abençoe a todos os membros que estão assistindo aqui, todas as pessoas da Casa Espírita que estão nos assistindo, que eles possam, de alguma maneira, Senhor, serem atendidos nas suas necessidades, do seu progresso espiritual, da sua consolação e do seu entendimento.
Fico grato muito por isso, mestre querido, e aguardamos, Senhor, no desencorrer do nosso assunto, toda a sua proteção e dos amigos espirituais. Obrigado, que assim seja. Então, meus irmãos, como eu havia dito para vocês, o nosso tema, o passe na casa espírita, que é muito importante a gente entender isso, principalmente para os irmãos daí que estejam chegando, né, ou que são recém-chegados à doutrina espírita ou à própria casa espírita, né, percebem que a casa espírita ela tem uma dinâmica própria, né? Ela tem uma característica própria das suas atividades. E uma das atividades mais importantes da casa espírita é o passe magnético, o passe espiritual, que é feito dentro da casa espírita. Tem um sentido, nós vamos ver aí por quê, tá? Dessas coisas serem desenvolvidas, trabalhadas e executadas dentro das casas espíritas. Ok, meus irmãos? Mas, primeiramente, nós precisamos falar do passe na visão espírita, né? Porque é preciso colocar as coisas nos seus devidos lugares. O passe espírita, a questão da energia espiritual, não é patrimônio da doutrina espírita, ok? Como a mediunidade não é patrimônio da doutrina espírita, ela é patrimônio do espírito. É uma condição que todos nós nascemos, tá? Todos os seres que estão aqui na Terra, eles possuem, por exemplo, eu falo seres humanos, né? Eles possuem a mediunidade, cada um num grau, numa sensibilidade, mas todo mundo possui a mediunidade. E todo mundo possui as energias bioenergias, as energias de fluido material ou animal, como queira dizer, e existem as energias espirituais, os diversos tipos de energias espirituais que chegam o tempo todo, constantemente para a gente, 24 horas do dia, 365 do ano, em toda a nossa vida material e na nossa vida espiritual também, ou seja, é permanentemente. Como diz o Espírito Aulus no livro Universo e Vida, da Federação Espírita Brasileira, ele diz que nós estamos mergulhados nessa energia, né? Mergulhado no fluido cósmico universal, e nesse fluido cósmico existe uma quantidade de diversidade de energia assim que a gente poderia colocar numa escala infinita. Então, essa energia está presente em todo o universo que você possa imaginar. Então, é uma coisa que não pertence à doutrina espírita, pertence a todos nós, está presente em todos nós. Então, mas aqui, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque nós vamos fazer uma abordagem de compreensão dessas forças à luz da doutrina espírita e como nós utilizamos, como nós usamos como uma terapia, né, como um recurso terapêutico, como recurso de cura, etc., essas energias espirituais. É óbvio que existem outras correntes religiosas e correntes assim filosóficas, ou coisa parecida, que também manipulam, utilizam essas energias segundo os seus entendimentos, os seus ritos, suas características, tá ok? Então, nada de abominar nenhuma outra forma não espírita do entendimento espírita. Precisamos entender isso. Cada um está no quadrado do seu entendimento, né? Cada um está utilizando aquilo. Então, eu vou abordar aqui plenamente e exclusivamente o passe na visão espírita. Ok, meus irmãos? Então, vou dar continuidade aqui. Primeiro, vou fazer uma breve passagem, uma breve ida no tempo de Jesus, uma situação que aconteceu com Jesus que demonstra essa energia espiritual, essa energia, essa bioenergia, vamos dizer assim, dele, e a própria energia espiritual. Para dizer, isso é para demonstrar que nós não estamos inventando nada, né? Nós estamos tirando, né? Uns acusam a gente de pseudociência, que a gente inventa. Não, vamos tirar aqui de um fator religioso, de um fator
que aconteceu na época de Jesus, que dá demonstração do que nós estamos falando, ok? É a parte chamada cura da mulher hemorrágica. Eu vou contar aqui o trecho para vocês. Jairo, que era príncipe da sinagoga, prostou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que fosse salvar uma filha de 12 anos, que estava à morte. Envolvido por uma grande multidão, Jesus dirigiu-se à casa de Jairo, enquanto o trajeto, uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, chegando por trás dele, tocando-lhe na orla do seu vestimento, e imediatamente estancou a hemorragia. Jesus indagou: quem é que me tocou? Pedro e seus companheiros que lhe disseram: Mestre, a multidão te aperta, te oprime, e diz-me quem é que me tocou? Jesus então esclareceu que alguém o havia tocado, porque sentiu que saiu dele uma virtude. Saiu dele uma virtude. Nesse momento, vendo uma mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se e relatou como ficara curada ao tocá-lo. O mestre então lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Isso está em Lucas, no capítulo 8, versículo 40 ao 48, ok? Se alguém quiser aí pesquisar para refletir um pouco mais tudo isso. Essa passagem de Jesus demonstra muito bem. Jesus disse assim, a rigor, ele deu um passe nela. Ele transmitiu a sua poderosa energia, que a gente é indiscutível, o grau de domínio, de controle, de domínio, de conhecimento, de manipulação que Jesus possui com essas forças espirituais, né? Vocês sabem, né? Jesus, nosso governador espiritual, é o espírito mais evoluído que nós conhecemos, né? Que é chamado crístico. Então ele, detendo essa capacidade toda, ele sentindo a aproximação daquela senhora com problema, né? Ele deu esse passo, quando ele disse assim, saiu uma virtude de mim. Agora, o que é importante, e vai ser importante para a gente entender o desdobramento de todo esse assunto aqui, é que a condição da pessoa que estava necessitada. Olha só, ela foi buscar com fé, ela foi buscar com vontade, acreditando, desejando cura, desejando que aquela energia, que aquela experiência pudesse proporcionar aquela energia, que na tradição vai dar o nome de milagre, né? Pudesse operar a cura tão desejada dela. Como Jesus colocou que ela possuía uma fé tão grande, foi muito fácil, vamos dizer assim. A conexão foi muito fácil e ela teve o mérito, né? Ela teve a chance de Deus aí e tudo de receber essa cura, receber esse influxo de energia do qual nós aqui, na nossa condição, a gente não tem nem ideia de como é que seja, né? A gente só sabe que é uma coisa muito poderosa, que adentrou por todo o organismo dela, reorganizou todo o organismo dela, limpou tudo que pode fazer e curou. E resolveu o problema ali. Então vejam só, gente, eu estou pegando aqui do aspecto do evangelho, porque o espiritismo, só existe espiritismo evangélico, tá? O espiritismo está intrinsecamente ligado com o evangelho de Jesus. Não dá para separar. Se separar é outra coisa, vira outra coisa. Então acreditem nisso, né? Espiritismo tem que estar sempre junto com o evangelho, de forma que não possa desassociar nunca. É uma coisa ligada. Por isso que nós somos o Evangelho Redivivo. Por isso que nós somos o Consolador Prometido. Se nós somos o Consolador Prometido por Jesus, como é que a gente vai fundar uma doutrina, praticar uma doutrina e ignorar Jesus? Não tem, né? Tem que fazer a conexão. Então aqui eu estou dizendo, na história de Jesus, esses acontecimentos. É claro que você aí, do outro lado, que seja bom estudante, um bom investigador, curioso, vai saber que existe essas energias praticadas e essas coisas praticadas
também por outros missionários, por outros espíritos espetaculares de outras orientações religiosas e filosóficas ao longo da história. Como eu disse antes para vocês, isso não é patrimônio de nenhuma religião, de nenhuma filosofia, muito menos do espiritismo, ok? Só quis dar uma comprovação, uma demonstração do que nós estamos falando. Então, prosseguindo. Aí vamos para o básico, para o fundamento, para os fundamentos, que a gente tem que sim partir dos fundamentos para poder entender as conexões e às vezes a complexidade do assunto, tá? Então vamos lá. O que é passe? Você já fez essa pergunta? Às vezes a gente vai tantas vezes na casa espírita, tantos anos, mas a gente nunca parou para pensar, o que é isso? Né? Fazer aquela questionamento mesmo, jogar aquele ponto de interrogação mesmo. Sabe? O que é isso? O que é o passe? Por que tem o passe? O que é esse passe e por que nós usamos o passe? Ok? Muitas das vezes, por nosso automatismo, por nossa comodidade, né, etc., a gente vai fazendo, vai reproduzindo aquelas coisas como um rito, né, apenas como um rito, sem saber exatamente o que está acontecendo. É muito comum a pessoa ir à casa espírita, ir lá assistir a reunião e tudo mais. Chega a hora, tem que receber o passe, dependendo do modelo de centro, né? Tem centro que faz no próprio salão, tem centro que tem as salinhas, enfim, cada um na sua condição, na sua necessidade, né? Vai fazendo isso. E muitas vezes a pessoa entra ali, passa e leva, vai embora apenas como um rito, né? Como um rito tal, que não tem nenhuma explicação, um mistério, que não é mistério para a gente, mas ele leva como um verdadeiro mistério e vai. E às vezes não se faz essa pergunta, o que é o passe, que nós estamos aqui para esclarecer. E vamos lá. As informações espíritas dizem o seguinte: o passe, à luz da doutrina espírita, é uma transmissão de energias fluídicas de uma pessoa. Entendeu? O passe é uma transmissão de energia. É quando sai energia do ar que vai para o B. Sai de alguém para uma outra pessoa. Então, alguém que possui essa energia vai ser destinado a alguém que está com falta de energia, né? Assim, sem energia é impossível. Todo mundo tem algum grau de energia, tá, gente? Ninguém vai ficar zerado de energia. É como se a nossa bateria, não tem a bateria dos nossos celulares, é como se a nossa bateria do celular tivesse lá embaixo, lá nos 18%, 10%, que a gente precisa botar na tomada para recarregar. E eu já vou daqui a pouco falar essas situações, tá? Fica tranquilo aí. Então, só que é para vocês entenderem, o passe, quando nós entramos no centro e estamos tomando o passe, nós estamos recebendo uma carga de energias fluídicas ali. Então, alguém está passando essa energia para nós ali, na condição de paciente ou na condição de ouvinte, né? O membro da, né? Como é que é? O público, né? Do público da reunião, ok? Pensa nisso, não deixa essa ideia escapar. Vamos continuar. Conhecida como médium passista. Ou seja, nós, no movimento espírita, na filosofia espírita, nós chamamos essas pessoas de médiums, né? Os médios, e chamamos de médios passistas. Esses médios passistas são as pessoas, teoricamente, vocês vão entender por que eu estou falando teoricamente daqui para frente, mais à frente, desculpe. Então, ele é teoricamente uma pessoa que está preparada, está ajustada, ele está, vamos dizer assim, treinada para fazer essa transmissão de energia, ok? Qualquer um pode fazer dentro da doutrina espírita, desde que se submeta a uma preparação, um treinamento, um adestramento do que ele tem que fazer. Aí ele depois ele é colocado nas linhas, vou dizer assim, nas linhas de trabalho da casa, né? Do atendimento ali, dando passe, ok? Entendeu? A outra pessoa que recebe em clima de prece
como assistente dos espíritos superiores. Nós também chamamos de assistência, né? Então as pessoas que estão lá, eles estão na condição de receber. E é recomendado dentro da casa espírita que essa pessoa se mantenha em prece para poder receber esses energias. Que daqui mais à frente eu vou falar sobre isso, tá? Só guarda, para não ficar repetindo. Guarda isso aí. É a doação ou esforço de transmitir para um outro indivíduo energias magnéticas próprias ou de um espírito, a fim de socorrer-lhes a carência física ou mental que decorre da falta de energia. Está no livro do Salvador Gentili, o livro Passe Magnético da Federação Espírita Brasileira, tá? Recomendado, não é livro de curioso não, vamos dizer assim. Então tá lá. Então quem é que ele está dizendo? Essa pessoa que vai transmitir essa energia, ela vai transmitir ou dos seus recursos próprios, ou vai trazer, ou vai ser ponte, ou vai ser intermediário de um espírito superior, ou de equipes de espíritos preparados para aquilo ali, ou das esferas mais superiores ainda, que nós vamos tratar isso mais à frente, tá? Mas é essa a questão. É para restabelecer as carências físicas, física mesmo, material nosso aqui, do nosso organismo aqui funcionando. E da nossa condição mental, né? Por exemplo, se você está às vezes com um processo de depressão, de tristeza, de depressão, que é uma coisa muito mental, ou, né, basicamente mais mental do que outra coisa, essas energias em maior quantidade vão atuar no campo mental para restabelecer a ordem ali, o equilíbrio energético, etc. Ok? Deu para entender, né? Tá bem claro isso. Estou procurando fazer da forma mais fácil possível para que todos nós possamos entender. Prosseguindo. Quais os fatores que são mais importantes para que o passe tenha um resultado positivo? Ora, queridos, meus irmãos queridos do coração, tudo na vida existe uma boa realização e uma má realização, não é? Isso é para tudo, né? Se a gente não realizar bem, não fizer os procedimentos bem, por exemplo, de uma comida, o resultado da comida vai ser ruim, não é? Isso serve para tudo, gente, para todas as coisas. Se a gente vai cantar uma música, se a gente né? Se a gente não se preparar, treinar os acordes, aquelas coisas todas, as vozes, os tons, etc., o resultado do nosso canto não vai ser bom, não é? Então, na questão do passe, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Existem fatores para levar o resultado positivo disso, ou seja, é verdade, não é mentira, não é ficção. É verdade que a equipe que vai dar o passe, o passista, a condição do centro, ela tem que estar dentro dos mínimos fatores para que realmente o assistente ali, a pessoa que chegou ali para ser socorrida, ela receba o socorro. Isso é lógica. Isso é pura lógica. Não acreditem, gente, nesses mitos. Tem uns mitos meio às vezes que aparecem no movimento espírita, né? Que o espírito vai lá, vai chegar, eles vão fazer. Não, gente, não é assim não. O mundo espiritual, ele só pode melhor produzir, melhor realizar, se os intermediários deles, que somos nós encarnados, estivermos minimamente adequados, preparados e sintonizados com ele. Isso é a lei da vida. Se fora disso, é fantasia. Fora dessa questão, gente, é fantasia. Então é fantasia, aquela coisa que a pessoa diz assim, tem uma vida doida, ele basta chegar lá e diz, eu confio no meu guia, eu confio no meu orientador espiritual, o nome que queira dar, enfim. Eu confio, chega lá, você vai, é só fazer que ele toma todo o controle e faz. Não, no espiritismo kardecista não é assim. Você tem que trabalhar junto, você tem que se aperfeiçoar junto para que isso funcione bem, porque é lógica da vida, como eu estava explicando para vocês, tá? Então, para
todo trabalho ele ser minimamente concretizado, tem que ser preparado antes. É isso que ele está dizendo. Então ele vai apontar aqui os fatores que são necessários para isso. Então, o fator número um, as qualidades radiantes do agente doador. Sim, a qualidade do médium, o médium que vai dar passe, é fundamental. É um outro mito que às vezes rola no mundo do movimento espírita de forma desconectada da realidade e dos livros, dos fundamentos. Entendeu? Para você ser bom doador é aquela coisa. Se você vai doar uma coisa do seu corpo, você tem que estar saudável. Né? Você tem que estar bem para você doar, para não fazer mal ao outro. A mesma coisa se dá ao médium passista. O médium passista ele tem que estar bem para poder produzir uma energia boa de doação. Então, como ele fala, que o trabalhador qualificado que estudou e se preparou para esse trabalho de amor. Ora, aqui, de modo algum, eu estou falando que o cara tem que ser santo, tem que se santificar primeiro para virar passista. Não é. Ele tem que fazer o que eu falei, o mínimo necessário. E Allan Kardec, já ao seu tempo, que ele dizia que ele esperava dos espíritos, né, para reconhecer os espíritos? É aquele que faz o quê? O esforço para domar as suas má tendências. Então, aqui é o caso. É o cara que está estudando, se esforçando, seguindo as regras, né, básicas da preparação para o dia, para a preparação da semana, para a preparação para ele chegar lá no dia e ele ser minimamente um bom intermediário nesse processo aí. É o mínimo que o mundo espiritual espera da gente. É esse esforço daquele no dia, ou no próximo do dia, a gente chegue naquela condição. Aí tu acha que aquela pessoa que não tem preparo nenhum, tem uma vida toda desgarrada, maluca do dia, e se envolve em confusão, então, aí chega lá, ele está pronto, gente, ele está pronto para transmitir a energia? Não, ele não está pronto para transmitir as energias. Né? Muitas das vezes, e como diz na literatura, esse companheiro, em respeito à casa, porque a vida da casa é muito boa, a equipe é muito boa, mas aí o trabalhador ali que não cumpriu o mínimo das suas obrigações, ele entra lá, ele vai fazer como um rito, né? Infelizmente, e ele vai ser neutralizado. Mas de hipótese alguma, a pessoa que for lá buscar ajuda vai ficar sem essa ajuda, que eu vou falar um pouquinho mais à frente ali. Ok, meus irmãos? Vamos para o item 2, o merecimento. Né? A lei de ação e reação, o merecimento. Aqui a gente está falando pela parte do médium. O médium ele tem que ser merecedor para ser esse intermediário. Mas, voltando ao que eu falei do item anterior, não é necessário que ele se santifique primeiro, que ele vire um santo para ser um médium de doação de energias espirituais. Não é isso. Ele seja merecedor no respeito que ele passa a ganhar da providência divina, no esforço em que ele se empenha em se preparar, em melhorar-se moralmente para e se preparar para aquela tarefa. É esse que é o grau do merecimento. Ele é cumpridor, é honesto com a sua condição espiritual, ou seja, ele é honesto com as suas virtudes, ele é honesto com os seus defeitos, ele é honesto com a sua própria vida e ele está se esforçando, está estudando, está aprendendo e está se colocando ali como militante espírita na atividade, né? Ou seja, atuando de forma bem de caridade, bem humilde, bem honesta. Aí ele ganha o grau na espiritualidade de merecedor. Aí a espiritualidade aceita utilizá-lo como um intermediário desse trabalho todo aí. Ok? O outro fator, gente, é a receptividade. É o outro. Eu não falei do médium? Agora, o paciente ali, né? O assistente, como gosta de usar, o movimento espírita gosta de usar. Então, tem a outra parte. A outra parte tem que colaborar. Eu já bolei aqui o itemzinho, né, para vocês. É muito comum, só um minutinho. É muito comum, quando a gente vai estudar coisas da medicina, e a gente se depara com aquela questão que
O paciente tem que colaborar com o médico no tratamento, né? Em todas essas coisas que o médico prescreve para o paciente tem que colaborar no seu tratamento, né? Se ele, seja do que for, o que ele faz, nós temos que ajudar. Porque o remédio em si não vai fazer não vai fazer a cura, não vai fazer o conserto necessário dali. Às vezes precisa de uma série de condições que a gente ajude a esse tratamento dar certo. É com esse conceito que a gente vai colocar na questão da receptividade do paciente, que é o terceiro item. É a parte que cabe cada um dos que vem buscar esse recurso à casa espírita. Quando entramos na casa espírita para assistirmos uma palestra, somos recebidos pela equipe espiritual desta casa. Para quê? Quando a gente entra na casa espírita, gente, a gente não olha, aliás, desculpa, a gente não enxerga toda uma população, toda uma equipe de trabalhadores que está ali no mundo espiritual atuando para aquele propósito ser concretizado. Então, quando nós entramos ali, nós já somos notados, nós somos percebidos, nós somos já avaliados para o nosso atendimento. Ou seja, nós não entramos de forma anônima, desconhecida, sem que ninguém perceba e vai embora. Não, somos todos notados ali. Todos. Ali sentado, quando é o caso da reunião pública, por exemplo, enquanto ouvimos a palestra, eles nos analisam para conhecerem as nossas necessidades, como poderão nos auxiliar. Então, quando a gente estaria assistindo a palestra, esses espíritos eles fazem uma radiografia da gente. Entendeu? Ele faz uma análise total da frente. Existe até um aparelho no mundo espiritual, que está no livro Nos Domínios da Mediunidade, que o André Luiz cita, né? Eles usam até esse aparelho para analisar tudo. Eles analisam toda a nossa condição ali. Analisando a nossa condição, eles vão levantar o nosso diagnóstico e vão apontar a nossa necessidade de tratamento mais urgente, mais iminente que tem que ser feito, tá? Claro que numa única reunião, num único passo, não é possível, eu gosto de dizer para você, não é possível resolver todos os nossos problemas. Mas eles fazem ali uma análise e vão dizer, gente, vamos começar por aqui. Vamos resolver, vamos atuar nesse campo, nesse aqui, para que ele melhore e aí que ele possa ser intuído de dar continuidade em todo o processo da melhora dele, físico e espiritual. Ok? Continuando. Muitos de nós viemos acompanhados de obsessores. Aqueles que estão endurecidos e permeáveis a qualquer tipo de mudança permanecem do lado de fora por causa das defesas espirituais da casa. Alguns entram conosco, os que estão ligados a nós por afinidade ligam-se a nós nas paixões inferiores, seja de ordem física, como sexo, bebida, drogas, fumo, seja de ordem moral, a maledicência, a inveja, o ciúme, o ódio, o desejo de vingança, etc. Né? E são os sentimentos que dão abertura para que eles nos acompanhem. É permitida a entrada desses obsessores para que também eles aprendam e se melhorem. Eu vou explicar aqui para vocês. Quando a gente entra na casa espírita, nós possuímos as nossas companhias espirituais. Ok? Nós possuímos. Ninguém está isolado, ninguém está sozinho na mente. No mundo mental, ninguém está sozinho. É só quem quiser estudar um pouco mais, compreender mais, vá no livro Os Domínios da Mediunidade do André Luiz, que ali é muito bem explicado isso. Fala das nossas mentes, das forças, né, das correntes mentais, etc. Nós nunca pensamos sozinhos, nós nunca estamos sozinhos. Tá? Então nós temos as nossas companhias espirituais. Porém, as nossas companhias espirituais podem ser companhias que exerçam influências perniciosas, ruins sobre nós. É o capítulo onde Allan Kardec ele descreve sobre a obsessão. Ele fala que o obsessor é toda aquela, né? Aliás, no livro dos Espíritos, é toda influência má, toda coisa que é
que tenta nos levar para o erro, para a nossa desorganização moral, vamos dizer assim. Toda influência negativa, toda influência má. Aí que ganha o nome de obsessor. Agora, companhia, todo mundo tem, gente. Companhias espirituais, todo mundo tem. A gente só tem que saber a qualidade dessa companhia, né? A gente só tem que saber que tipo de amizade que a gente está tendo no mundo espiritual. Então, existem diversos tipos de obsessores. Vamos cuidar do campo dos obsessores. Tem aqueles obsessores que estão ligados aos nossos vícios mentais, aos nossos vícios, etc. Ele tem um grau, vamos assim, vou usar esse termo, tá? Só como elemento. Ele tem um grau X de ruindade. Mas existem outros espíritos que são muito ruins, têm um grau de ruindade muito elevado, eles são extremamente endurecidos, implacável, eles querem a nossa derrocada total, eles querem a nossa destruição, eles querem a nossa morte e tudo mais, e vai. Tem vários livros que tratam disso, e um livro excelente do André Luiz também, que é chamado Libertação, trata disso. Se alguém não entrar nesse livro, pode pegar o livro Diálogo das Sombras, que é muito interessante sobre esse aspecto também, que mostra esses tipos de obsessão. Né? Se existem vários tipos de ser humano, não tem? Tem ser humanos de vários tipos. Da mesma, o ser humano não são espíritos? Então, da mesma forma, existem espíritos de várias categorias, tá? de várias níveis morais aí, e até de crueldade. Então, o que ele fala aqui? E nós já sabemos isso em muitas outras fontes. Os espíritos que querem bagunçar o negócio, eles não são permitidos entrar. Os guardas lá fora, né, os guardas com poderes magnéticos, etc., eles impedem a entrada desses obsessores mais terríveis. Mas permite que entre outros obsessores. Os obsessores que são analisados também para que possam ter a chance na palestra, do campo, da psicosfera da casa espírita, do salão, naquele momento ali, ele receba recursos que possam aliviar os seus problemas, a sua aflição, o seu condicionamento mental, a sua perturbação mental, e aí ele começarem a abrir portas para o arrependimento e para a mudança, mudando de posição, né? De obsessor para serem espíritos hospitalizados em tratamento para depois virarem espíritos mais à frente, espíritos trabalhadores do bem, ok? Mas aqueles que estão lá fora endurecidos, eles não deixam, porque eles sabem que eles são da bagunça mesmo, vamos dizer assim, eles são muito endurecidos. O tempo dele é mais à frente, não é naquele momento ali, eles não vão conseguir alterar a dureza daquele espírito. Mas eles não deixam de influenciar por telepatia ao seu, né, aquela pessoa que ele está atacando, que ele está prejudicando. Então a pessoa está lá dentro do salão, ele está lá emitindo pensamentos telepáticos para que ele se irrite, para que ele saia dali, para que ele não se concentre e muitas vezes tenha sono, sabe? Eu não quero generalizar aqui, pelo amor de Deus. Não estou dizendo que toda pessoa que sente sono dentro da reunião, que daquelas vezes, né, ela esteja sempre sendo telepaticamente atacada. Eu não estou dizendo isso, porque existem realmente os fatores do mundo físico. Às vezes o cara está muito cansado, deu aquela parada, né, aquela descansada, aquela aliviada, ele tem aquela tendência automática de dormir, tá? Então eu aqui não tenho condições de avaliar, mas nós sabemos pela literatura e nós sabemos também pelas reuniões mediúnicas que isso funciona. Muitas vezes eles atuam para a pessoa ter muito sono, e aí dá aquela balançada. Eu só digo uma coisa, sempre disse aos meus companheiros, se você começa a sentir muito sono, utilize como sinal de alerta, para si mesmo, um sinal de alerta. Passa a verificar. Né? É o mínimo que a gente pode fazer, né? E para a gente se esforçar, se concentrar e tudo mais ali, etc. Entre o sim e o não, você aposta ali, ó, peraí, o que está acontecendo? E vai. Ok, meus irmãos?
Existem na casa espírita, existem 3 tipos de passe, tá? Na casa espírita, eu sei que em outras orientações tem outras formas, mas na nossa casa, na casa espírita, no movimento espírita, são 3 formas básicas utilizadas. O primeiro é o passe magnético, que está na figurinha aqui para vocês, ó. Quando o magnetizador doa o seu fluido vital, elemento básico da vida, e se transmite de um indivíduo para o outro. Está no comentário da pergunta 70 do Livro dos Espíritos. Ou seja, aquele que quando o médium passista ele dá o passe, mas a energia que sai é dele, do patrimônio dele, energia dele. Vocês estão vendo aquela figura, uma energia que está saindo lá de cima, né, e está entrando na cabeça dele, a energia espiritual. Isso é constante, é o tempo todo, que vai para o nosso, né, pro nosso chakra dali. Então isso é normal, tá? Isso é o normal, está se ligando a todo mundo. O problema é a capacidade que a gente se dá de receber melhor essa energia ou não, é outra coisa. Mas aqui, o primeiro passo, o passe magnético, é aquele passe clássico que o cara está doando a energia dele. Por isso, voltando àquela questão lá atrás, é fundamental que esse médium ele esteja bem preparado. Porque aí você pensa, pô, que tipo de energia ele vai transmitir, né? Se ele estiver desequilibrado, ele vai transmitir energias desequilibrantes. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, é o primeiro passo. Segundo passo, o espiritual. O espiritual, como mostra aí na figura aqui para vocês, ele faz ponte, ele é um intermediário. A energia vem do mundo espiritual, ele já diretamente passa por ele e em seguida vai ao paciente ali, a pessoa da assistência ali. Então vamos lá. Aplicado pelos trabalhadores espirituais, e André Luiz nos diz que são espíritos na condição moral elevada que já desenvolveram capacidade radiante, isto é, significa que já conseguiram manter os pensamentos no contínuo pensamento de positivos. Está no livro Missionário da Luz, do próprio André Luiz. Tá? Então a gente aqui fala dos assuntos, mas a gente mostra as fontes, para não ser achismo. Então tá aí. Então essa condição é o espírito, lógico, está numa condição superior, que tem um adestramento mental, o cara preparado, ele só utiliza a pessoa, o médio passista, como um intermediário, né? Como eu brincando aqui, é como se fosse rebater a energia, ele vira um espelho ali, né? Ele bate no outro ali, né? E vai para ele ali. É um dos usados aí, ok? Mais interessante, né? Ele é importante, ele existe, mas para o médium ele não é o melhor. Eu vou dizer por quê na próxima figurinha. Por que não é o melhor para o médium? Para o médium. Para o médium, e é o mais comum na casa espírita, é o misto. Esse aqui está essa imagem aparecendo aqui para vocês. É realizado nas casas espíritas, onde o passista encarnado trabalha em conjunto com um desses espíritas, passista do mundo espiritual. É quando tanto a energia espiritual quanto a energia dele, ao mesmo tempo, está misturando, está trabalhando. Esse é o melhor para o passista. É o mais comum na casa espírita, por sinal. Por quê? Porque ele tem que trabalhar as suas energias, ele precisa trabalhar a sua preparação. Então ele precisa trabalhar a tão famosa, tão falada reforma íntima. Ele tem que domar as suas más tendências, ele tem que ser mais caridoso, ele tem que ser mais do bem, ele tem que mais isso. É para alavancar o espírito do médium, porque esse é o propósito da mediunidade com Jesus, gente. É levantar espiritualmente o médium. É o médium progredir, não ficar como uma peça de passagem ali, né? Um intermediário qualquer, não. Jesus quer que o intermediário também evolua, também melhore sua condição. É isso que o Espiritismo coloca e, gente, é o mais comum em todas as casas, pelo menos que eu conheço, em tudo geral, é o passe misto, tá? Existem outras formas, mas que eu procurei não colocar aqui para não ficar extenso, mas basicamente essas 3 aqui. E todos nós somos auxiliados
A gente pensa assim, quando vamos na casa espírita, todo mundo recebe auxílio? Olha só, todo mundo recebe? Vamos ver o que eles dizem pra gente. Aqui cabe a nossa parte, porque a espiritualidade está fazendo a parte dela. E nós? O que quer dizer? Quando nós chegamos na casa espírita, tem a casa espírita, gente, a equipe espiritual está lá no livro, que eu me recordo o nome aqui, o autor, mas que fala a casa espírita no mundo espiritual, né? Como é que é o funcionamento da casa espírita no mundo espiritual. A casa espírita já está semanas, meses, às vezes anos já de preparação para aquela realização, aquela 1 hora e pouco, quase redonda 2 horas de permanência todo mundo ali. Há uma preparação com muita antecedência de todo o ambiente e de toda a equipe espiritual. Só que eles precisam de nós, ó, é o que ele está falando, ó, nós aqui encarnados. Estamos atentos à exposição doutrinária, mudando nossa frequência vibratória? Ou seja, quando a gente está dentro da casa espírita, é importante que a gente fique prestando atenção num assunto que está sendo desenvolvido, na questão moral que está sendo colocada, os recursos que estão sendo colocados ali para a gente utilizar como uma matéria-prima da nossa transformação. Infelizmente, muitas vezes a gente tem reparado na casa espírita que está lá o nosso companheiro fazendo palestra e a pessoa está conversando, tem gente andando para lá e para cá, conversando com o outro, sai, etc. Isso não é legal, gente. Isso não é legal. Além de ser uma falta de respeito com o palestrante, seja quem ele for, da casa ou não, o convidado, é uma falta de respeito. E você está dando demonstração de falta de preparação para receber esses recursos espirituais, tá? Ou continuamos ligados aos nossos problemas do dia a dia. Às vezes a gente está sentado ali, mas a nossa cabeça não está ali, não é? Vamos ser honestos. Sentou ali, mas está pensando no jogo de futebol do meu time que vai ser campeão, ou nisso, naquilo, na namorada, na esposa, no filho, no churrasco, no não sei o que, na conta do mês, enfim, qualquer assunto, qualquer assunto. Aí a gente sai dali. A gente sai dali, simplesmente é como se aquelas informações passam pela gente, não é retido nada. Nada é retido para a gente. Nada vai para nosso arcabouço de informações intelectuais, de informações de conhecimento, que em algum momento a gente vai precisar usar. Ok? Muitas vezes ficamos ligados àquele obsessor que fica lá fora, aquilo que eu já falei antes para você. Ele não pode entrar, mas pelo pensamento continua ligado a nós. Vemos que esses momentos são importantes em nossa vida, porque nós estamos nos oportunizando, vibramos numa frequência mais elevada e assim trazendo a saúde para o nosso ser espiritual. Temos que lembrar também, não vamos ser tão duro, que muitas das vezes a gente vai para casa, assiste uma reunião, uma palestra, um companheiro, uma palestra legal, o ambiente fica tão gostoso, gente, é tão envolvente, tão gostoso, que a gente sai mais leve, a gente sai melhor. Aí às vezes a gente vai à casa espírita, um problema na cabeça para tomar uma decisão, né? Muitas vezes para tomar uma decisão, e ali a gente encontra um refrescor na mente, né? Uma calma na mente, uma estabilização na mente, que nos ajuda muito a tomada de decisão, porque a espiritualidade, ela respeita o nosso livre-arbítrio. Ela não vai pegar para a gente decidir pela gente, ela vai inspirar a gente para que a gente tome a melhor decisão possível para o nosso bem espiritual. Então, muitas vezes, ela precisa apenas nos tranquilizar, para que a gente faça a medição das coisas, dos elementos que estão sendo mexidos na nossa cabeça, e a gente, com calma, tome a melhor decisão, porque o livre-arbítrio é nosso, é nosso. A responsabilidade é nossa, não é deles. Ok? Também em nossa vida diária permitimos o amparo dos espíritos benfeitores quando temos o hábito da prece. Ou seja, é importante não só chegar lá e ficar tomando passe. Eu estou com problema, vou lá tomar passe. Não, gente, tem que fazer a nossa parte. A nossa parte é o hábito da prece, da meditação, do trabalho do bem, e eu até acrescentaria, que não está aqui, o estudo constante, o estudo, informação, né? Trazer, agregar, né? Vamos usar esse termo moderno, né? Agregar valores à nossa mente,
ao nosso lado cognitivo para que de alguma maneira seja processado e ele se transforma no nosso coração, na nossa mente, em sentido de vida mesmo, em realização de amadurecimento espiritual, de conquista espiritual. Mas às vezes é preciso primeiro passar pelo lado da informação, do lado racional, do lado cognitivo da gente, até chegar na outra transformação. Porque são pessoas que não são espíritas, que não tomam passo, nós diríamos que não são beneficiadas, que estão à revelia do amor divino. Isso não é verdade. Quem mantém pensamentos positivos se liga ao mundo espiritual superior. E aí eu volto de novo àquilo que eu já falei para vocês, gente. Isso não é patrimônio do espiritismo, tá? Ser positivo, tarará, não é, gente. Isso aí existe várias doutrinas muito boas, por sinal, muito legais, muito importantes, realizem excelentes trabalhos que vai na mesma frequência. O que ele está colocando aqui? Às vezes a pessoa não é espírita, ele não vai tomar passe de espírita, né? Mas essa pessoa, de repente, ela se envolve numa filosofia, num conhecimento que faz ela tranquilizar, que faz ela ter contato com a natureza, tomar um bom banho de mar, de cachoeira, enfim, ter contato com essas energias que você fica renovado. E ela, de uma maneira dela, da maneira dela própria, ela pode se positivar, né, fazer a oração do jeito dela e ela vai receber ajuda. Todos nós encarnados na Terra, todos nós, de norte a sul, leste a oeste, de todos os continentes, todos nós somos assistidos por Deus. E Deus determina uma comunidade de espíritos do além que cuida da gente. Toma conta da gente. Então ninguém está órfão, ninguém está perdido. Okay? A gente só está falando como as coisas acontecem e os recursos que nós temos à luz da nossa amada doutrina dos espíritos. Ok? E a outra é uma polêmica, né? Eu só coloquei aqui que é uma polêmica, uma discussão, né? É a questão das mãos, que estamos aqui. Pelas mãos as energias saem, elas não entram, por isso nós não precisamos colocar as mãos viradas para cima na hora do passe. É que às vezes por hábito, né? Ou por rito mesmo, ficam falando para você botar a mão, né? Na hora de tomar passe, ficar botando a mão para cima. Isso é, botar a mão para cima, vocês têm que entender. A energia não vai entrar pelas mãos, ela entra pelo chakra daqui, o chakra aqui o coronário, né? Ele entra pelo chakra aqui, o coronário, e vai se espalhar por todos os outros chakras, por todo o outro organismo. É por aqui que essa energia espiritual entra basicamente, ok? Mas, aí é uma opinião minha, tá? Opinião aqui do Alexandre, minha, faz o corte aí, é o seguinte. Mas se você se sente confortável, está acostumado, e coloca a tua mãozinha, vira a tua mãozinha, mas você está positivo, está pensando em Jesus, está receptivo, está com fé, isso que é importante, para receber, não tem problema. Não tem problema. Essa é apenas uma questão de você se sentir mais à vontade na posição ali. Mas só sabendo conscientemente e racionalmente que a energia não vai entrar pelas mãos, vai entrar por aqui, ok? É só esse detalhe. A energia vão entrar pelo chakra do coronário, que é a nossa ligação com o mundo espiritual. E por aí penetram energias puras vindo do mundo espiritual superior, somente dos superiores. Ok? A fonte está na orientação Centro Espírita da Federação Espírita Brasileira. Isso tudo é que eu estou falando aqui, tá? Para Emmanuel, assim como para Emmanuel, desculpe. Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, às vezes o cara perdeu muito sangue, né? Está debilitado, ele precisa receber uma transfusão de sangue, né? Fortalecer o sangue ali, que o sangue é fundamental em todo o nosso processo biológico aqui. E ele fala que, fazendo com a analogia, ele está falando que o passe, né, a transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de uma fonte, de um reservatório, por exemplo, ela é tirada de um doador, né? Um doador que dá uma porção que passa para o cara no lado do sangue, o mundo físico. Mas no mundo espiritual, esse doador é infinito, limitado. Ele vem das forças espirituais, gente. Ele não acaba nunca. Essa é a só diferença que ele fala. Mas entendendo que é uma transfusão de energia. Esse assunto está no Consolador, do Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, tá?
Tá aí, um elemento fundamentado aqui. Bom, gente, chegamos ao fim. Quero agradecer muito a vocês por estar aqui, para dispensar esse tempo para a gente estudar junto. Espero que eu tenha tido uma colaboração no entendimento, mais um cadinho para cada um, e para mim mesmo, né, porque eu tive que estudar essas coisas novamente. Vamos ser positivos, vamos ter fé. Quem estiver passando por graves problemas, que, como Chico sempre dizia, que repetiu, que ele aprendeu de Maria de Nazaré: tudo passa, Senhor, tudo passa. Ninguém vive no mal e ninguém vive no sofrimento eterno. O sofrimento, a dificuldade são páginas transitórias da nossa vida, mas de lições necessárias para a gente. Há uma informação sendo colocada ali. Há uma questão que nós temos que resolver ali. E precisamos ter essa confiança em Deus. Ok? Muito obrigado a todos vocês, tá, por esse momento, por essa comunicação aqui, essa apresentação toda aqui. E vamos dar prosseguimento ao protocolo. Eu vou fazer a oração de encerramento e desde já eu agradeço a todos vocês. Beijão no coração de todos, sintam todos abraçados, ok? Mestre Jesus, queremos agradecer, Senhor, por esse momento, por esse trabalho, pela conclusão dessa tarefa, em que o Senhor, junto dos amigos espirituais, estiveram presentes, nos auxiliando, nos intuindo, nos inspirando a falar desse assunto. Esperamos, Senhor, que da Tua luz tão poderosa, do Teu amor tão infinito, possa atingir a cada coração daqueles que estão nos ouvindo, os consolando, os fortalecendo a manter na direção do bem, vencendo, Senhor, a cada mal do momento, para que amanhã, né, o nosso amanhã seja sempre, sempre, sempre melhor do que fomos no ontem. Obrigado à casa que nos recebe, obrigado a todos os amigos, que fiquem com Deus. Que assim seja.